do ponto de vista pedagógico, a programação, ela não é como é que eu posso chamar? Um conceito ou um conhecimento que tem que ser construído com base em outros que talvez a pessoa ainda não tenha no ensino médio? Sim, tem um pouco disso, né, em alguns assuntos. Mas primeiro, para deixar claro, né, nós somos professores universitários, né? Então a gente tá falando do ponto de vista aqui de quem ensina isso computação na faculdade. Nós já fizemos treinamento com o colégio, né? Inclusive nós dois já participamos de um projeto que ensinamos programação como optativa no colégio. Então nós temos uma experiência de contato com esses alunos, né? Mas a proposta ali é outra, né? E tem uma série de assuntos a serem abordados. E, inclusive, um dos assuntos para ensino médio é programação. Não é só o pensamento computacional. E tem hardware também. Então, você entender o que é um hardware de um computador, o hardware de um celular, né? Como que eu penso na criação de um aplicativo? Então, a gente tá trazendo uma série de habilidades que a gente precisa ver como que vai ser a bagagem desse aluno em outros aspectos, né? Porque não adianta nada ele saber programar e não saber escrever em português direito. Exato. Né? A gente já tem uma defasagem no ensino muito grande. O cara não sabe pôr uma vírgula no texto, mas que ele vai pôr um ponto e vírgula no código. Exato. A vantagem é que, como a gramática é mais simples, né? O editor vira e fala pra você, então, na linha 28, na coluna 13, está faltando um ponto e vírgula. Isso. Acho que você deveria colocar, né? Talvez. Talvez. Exato. Então, o que me preocupa um pouco são os temas. Sabe? O que eu vou trazer e para quem que eu vou trazer? Ensinar programação, mas que nível de programação? E assim, para quem? Se a gente está ensinando para todo mundo, será que o pessoal que gosta de, sei lá, ir para a área jornalística e para a área de humanas em geral, assim, será que eles querem? Será que realmente eles precisam saber programar, né? Ou é mais a programação naquele estilo de blocos, você vai ligando blocos, né? Lógica de programação, né? Não, montar, sei lá, usar como que é aquele do Google lá, esqueci o nome dele agora. Nossa, peço pra isso. Que você arrasta mesmo bloquinhos. Scratch? Scratch. É do MIT. É do MIT. Então, o Scratch, por exemplo, você arrasta o bloquinho, você faz o while, faz o if, você testa e tudo mais. Mas você não está escrevendo. É o conceito da lógica em si, não é o código. É o conceito, né? Mas dá para você programar. Inclusive, dá para programar para Arduino. Você consegue programar para Arduino, assim. Lógico que fica aquele visual grande, né? O texto não é texto, né? Fica por imagem, então fica meio grande. Mas dá para você criar estruturas, dá para você criar pequenos algoritmos, dá para você ensinar e tudo mais. Isso já vem acontecendo, principalmente em escolas particulares, né? Mas e nas públicas? Qual que é o acesso do aluno, né? Essa é uma discussão que já acontece há mais tempo, né? Como incluir isso. A maioria das escolas que hoje inclui como pensamento computacional. E aí tem um espaço reservado, que normalmente é o espaço maker, que aí ele tem de tudo um pouco, mas eles trabalham mais a lógica, o pensamento computacional mesmo, estruturado, né? Para o aluno conseguir estruturar seu pensamento, sua ideia, para gerar uma nova solução. E aí eles acabam associando a outras disciplinas. Então a gente vê muito hoje a programação associada à matemática, à física, química, geralmente às exatas, né? Que faz um pouco mais de sentido na hora, mas a gente consegue associar a qualquer outra disciplina. Eu conheço casos de escolas, por exemplo, que trabalham com disciplina de biologia. Leva os alunos num passeio e aí depois dá um iPad na mão dele para ele poder programar um pouquinho. Não é aquele exemplo clássico de herança de programação orientada a objeto, não é classe animal, aí que tem que bom que cachorro, não. abstração. Não é isso não que eles ensinam não, que né? Bom que Ainda não. bem. Mas o pessoal, eu acho que o que mais tem movido é essa associação das disciplinas. Porque mesmo se a gente tirar a programação, o pensamento lógico da jogada, há muitos anos as escolas estão tentando fazer disciplinas ou trabalhos mais interdisciplinares, né? Então a programação ela entra aí como um conector, talvez, né? Sim. E eu acho que é aí onde está a grande sacada da diferença de quem entende de pedagogia e de quem não entende. Porque eu, vindo para cá, por exemplo, falei, pô, como é que a gente vai abordar esse assunto, sabe? E a cabeça do cientista da computação, eu percebo que, assim, e tem até uma diferença de que pessoas têm outra formação de computação, eu percebo. Mas quando a gente fala de, pô, eu vou ensinar para esse moleque programação no ensino médio, sabe? Você falar que ele vai ter uma disciplina de programação e vai ter uma disciplina de matemática, para mim é como se ele tivesse uma aula de matemática, uma de cálculo.
Cara, é a mesma coisa, sabe? Na minha cabeça, tipo, é como se você tá dando uma disciplina genérica e no outro lugar você tá dando a mesma disciplina especializada em alguma coisa, né? Porque na nossa cabeça de cientista da computação, tipo, programação é matemática, não, é consequência do raciocínio matemático, né? Eu acho que é um problema do nosso pensamento, que somos da área. Isso eu falo até porque, assim, eu dei aula há muito tempo para os últimos semestres do curso de Ciência da Computação. Há um belo semestre, a direção virou assim, então, esse semestre você vai dar aula ali para o segundo semestre do curso. Eu falei, pô, legal, diferente, nunca dei aula pro... Divertido. Eu matei o pessoal dentro da sala. Eles lembram com ódio de mim até hoje, de tão difícil que foi a disciplina para eles, porque, para mim, muitas coisas se tornaram fáceis por causa da minha experiência. Então, hoje, a gente tem, por exemplo, você olha para uma rede neural, você começa a enxergar funções ali, você começa a ver que você está fitando dados, né? E aí você entende a quantidade de neurônios. Aí, mas vai explicar isso para um adolescente. Isso é extremamente complicado de passar para ele, porque tem você comentou do background, né? Então, esse é um assunto, por exemplo, delicado. Será que eu vou entrar nesse nível? Provavelmente não. Mas eu posso falar da IA, por exemplo, pegando as IAs que tem no mercado, pega o Midjourney, um Dali, o ChatGPT, falar, vamos usar isso aqui, vamos entender como que usa isso, como que eu posso usar isso no meu dia a dia, né? Não para plágio, né? Como muitos têm pensado, não para criar programas maliciosos e hackear, né? Mas na ideia de você ir ali e aprender com aquilo ser uma inspiração, ser caminho. Então tem que se pensar muito bem, tem muita coisa, né? A gente que vai para a área de computação, você entra ali na área, você não vai trabalhar a mesma coisa que o coleguinha do lado, né? Cada um vai trabalhar para uma coisa na computação bem diferente e a pessoa se especializa naquilo e a sua formação é a mesma. E olha que a gente está falando de pessoal que foi direto para o curso de computação, todo mundo tá com a cabeça que vai ser programador, que vai ser desenvolvedor em alguma esfera, mas quando a gente fala na escola, a gente está falando de gente que vai ser jornalista, que vai ser professor. Pois é. E como que a gente vai mostrar para ele o benefício da programação? Esse é o ponto. Porque o adolescente no ensino médio está na fase de experimentar, de ter alguma coisa prática. Só colocar teoria para ele também não vai funcionar. Sim. Então, fazer um experimento com o ChatGPT, por exemplo, pode despertar o interesse, né? Mas mesmo para o cara que não vai para computação, como que ele vai extrair alguma coisa boa, né? Eu acho que essa é a discussão que tem que rolar mais por conta da lei, sabe? Sim. E é uma discussão que é um pouco contraditória no momento atual, até, sabe? Eu vou dizer por quê. Eu já vi 2 linhas de discussão na internet. Claro, na internet você tem discussão pra tudo. Eu só não foi no Twitter. Só não vai pro esgoto da internet, chama Twitter. Né? Mas eu já vi discussões sérias, assim, que eu levei em consideração alguns pontos de vista, sabe? Se o ensino moderno, ele também não deveria ser mais adequado à vida real das pessoas. E aí eu fiquei pensando, porra, será que realmente um cara de 3º ano do ensino médio, são 3 anos aí no ensino médio, né? Não sei, faz tempo que eu terminei. É uma boa pergunta. São, né? Tá, beleza. Será que um adolescente de 3º ano de ensino médio, ele precisa ter cálculo 2? Ele precisa saber o que é uma integral? De fato, se ele vai ser jornalista? Depende muito para a área que ele vai, né? Exato. Ou o cara vai ser, sei lá, artista plástico. Mas hoje a realidade é esse aluno não chega sabendo a matemática básica direito na faculdade. Mas não é o que se propõe a grade. Ah, sim. Né? Na prática, ninguém sabe. Na prática, o cara se forma em ciência da computação não sabe qual é a integral ainda, né? A regra da cadeia, ele nunca nem viu na vida. Se forma sem saber também. Se forma sem saber. Na prática, a coisa é outra. Mas, supostamente pela grade, esse cara teve contato com esse conteúdo, né? Aí você chega num outro ponto onde se propõe ter uma carga de ensino de programação que pressupõe que pelo menos o conceito de função matemática ele deveria saber, né? Aí eu não sei, desculpem meus amigos pedagogos, nossos ouvintes pedagogos, se tipo dá para fazer esse tipo de ensino, tipo, eu vou contar um caso pessoal meu inclusive, que eu acho que é interessante falar, que eu já contei algumas vezes aqui no podcast, mas que é um exemplo bom do ponto de vista de pedagogia. Mas se dá para o cara, tipo, ter esses 2 conhecimentos, tipo, será que ele consegue saber o que é um algoritmo antes de saber o que é uma função, sei lá, como é o nome? Domínio e espelho? Nem lembro mais. Né? Será que essas coisas são compatíveis, né? Será que ele vai conseguir assimilar esses 2 conceitos?
E para apimentar a discussão aqui, eu me lembro, cara, eu tenho 39 anos. Na minha primeira série do ensino fundamental, porra, quantos anos fazem isso? Quando a gente tem a primeira série nos anos fundamental, uns 7, 8 anos, né? Por aí, 6, 7 anos, é isso? Dependendo da grade, sim. Acho que por aí. 7 anos. 7 anos. Então, estamos falando de 32 anos atrás. Na minha escola pública, tinha aula de informática. E eu me lembro que eu tive contato ali com tinha um teclado, aquele monitor CGA. Acho que já era VGA. Não era só verde, né? Não era só verde. Ele já tinha tipo uma luz de fundo. Quase branco. Quase branco, isso. Aquele monitorzão marfim. Com aquela proteção, né? O V na frente. Depois todo mundo terminava de usar, botava aquela capinha. Capa de plástico, de lei. Capinha de plástico, porque senão não funcionava. Você sabe que se você deixasse a capa, não funcionava. No outro dia ele não funcionava. Mas tinha um software que era uma tartaruguinha e que você dava comandos. Tem até hoje. Muita gente usa até hoje. Que era PF tantos, pra direita aí o ângulo. E, cara, que eu achei maravilhoso. Acho que ali fudeu a minha vida, porque eu sou isso até hoje. Acho que ali foi o primeiro momento que eu falei, cara, eu consigo dar comandos ali. E aí tinha tarefinhas simples, do tipo, escreva aqui os comandos que você dá pra tartaruguinha pra fazer um quadrado. Sim. E, cara, isso 32 anos atrás. E a gente tá voltando esse assunto agora mais pro ensino médio, sabe? Aí a questão que fica na minha cabeça é, será que a gente não deveria dar esses conceitos? Porque, cara, PF e tanto, para direita, tanto, querendo ou não, é um algoritmo. A gente tá falando de programação estruturada, mas né? Será que não deveria vir antes, inclusive? Tipo, porque aí não depende tanto do conceito matemático, da programação em si, da lógica booleana, etc. Mas o conceito de algoritmo já nasce ali na cabeça do moleque, e aí ele vai ser fadado a ser desenvolvedor o resto da vida. Dentro dessa tua experiência, eu tive uma experiência antes de entrar na faculdade, que foi fazer um curso de computação. E lá eu vi orientação a objetos, criei classe, sem saber o que era orientação a objetos, sem ter o conceito. Então eu escrevia lá, class, eu escrevia essas coisas, funcionava. Eu tinha receita de bolo para fazer. Você sabe que muito dev hoje no trabalho ainda assim, né? Mas por que eu coloco isso? Não, é porque senão não funciona. Senão não builda. senão não builda. Se não tiver essa palavra antes, não builda. Exato. E aí quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a ter aula teórica e tal, o professor começou a explicar o que era aquela... Eu falei, então aquilo que eu fazia era por causa disso. Aí para mim fez muito sentido. Então eu vejo muito na cabeça desse pessoal, às vezes ensinando alguns conceitos sem dar nomes complicados, mas eles tendo contato. Por exemplo, você pode ensinar algoritmo sem falar que é algoritmo. Você famoso receitinha de bolo. Exato, é receita de bolo, né? Ou do pão, né? A gente brinca lá, constrói um sanduíche aí, né? E aí você executa a receita lá, né? De uma forma tosca para zoar, né? Para ensino, ter uma atividade desse tipo. Tá, você ensina aquilo ali. Aí a pessoa às vezes não vai associar, mas ela já começa assim, eu tenho que ser mais específica nos comandos que eu tô dando. Mas na próxima vez que ela vai escrever, ela fala assim, tá, o que eu posso escrever aqui? O que você vai interpretar se eu ler aqui? Então ela já começa a ter noção de que você tem um conjunto de instruções e se você consegue dar comandos se você usar esses conjuntos de instruções. Qualquer coisa fora disso já começa a dar erro. Então você já começa a mostrar mais ou menos como que o computador funciona, como que é programar e tudo mais, né? E aí lá na frente, você ensina os nomes complicados para quem quer aprender os nomes complicados. Tá? Eu vejo isso como um caminho. Né? Eu vejo isso funcionando de uma forma legal. Eu já vi isso sendo aplicado. Né? Eu acho interessante. Eu vejo, por exemplo, escolas particulares hoje, muitas já usam sistemas como o da Tartaruguinha. Né? No iPad você tem o Playgrounds, que também tem... E aí é 3D... Você vê o bichinho em 3D, você pode trocar o bichinho. Para mim isso é a mesma, a cara é que tá diferente. Exatamente, tá mais moderno. Né? Exato, né? Fica mais lúdico. Não é só mais um pixel verde. Né? Pois é. E aí, beleza, o pessoal tá resolvendo o problema. Então você tá ensinando como pensar no lugar do computador. Então, forma estruturada, forma né? Estruturada. Depende muito de até onde você quer chegar também com a criança, né? Porque ensinar os conceitos básicos, mesmo que não tenha os nomes corretos que vão chegar lá, você pode falar para ele que função é um bloco de instruções, por exemplo. Não precisa entrar nos detalhes matemáticos, né? Mas ele consegue começar a aprender o reaproveitamento de instruções, por exemplo. Então ele aprende que ele pode fazer uma coisa uma vez e depois reutilizar.
Então tá além do que a gente quer na teoria computacional. A gente quer mostrar para ele o que ele pode fazer. E aí tem muita criança que daí vira um cientista da computação e tem gente que só usa aquele pensamento estruturado para outras coisas na vida, né? Sim. E essa é a premissa por trás das leis, né? É Sim. colocar essa estrutura. Sim. Eu já conheci muita gente, cara, que não era de computação, mas pensava como um programador, sabe? E aí, claro, eu já falei isso pra, tipo, assim, objetivamente, já falei isso pra umas 3 pessoas na minha vida, eu lembro exatamente das 3 pessoas que falaram, cara, você tem um raciocínio lógico que você poderia ser um programador. Porque você vê pela forma que a pessoa pensa, sabe? Ela tem uma maneira estruturada, procedural e organizada de até formatar as ideias, sabe? E eu acho que isso ajuda em todas as áreas. Não eram pessoas de computação, sabe? Mas elas tinham mais facilidade de comunicação, tinham mais facilidade de expressar e organizar suas atividades, etc. Justamente por essa forma mais analítica de pensar, né?